Voltar agora para falar deste assunto aqui. No Congresso, com a liderança questionada, Hugo Motta tem uma semana decisiva à frente da presidência da Câmara. A expectativa é que a Corregedoria da Casa avalie os casos dos 14 deputados que se amotinaram na semana passada. O movimento se deu após a decisão de Alexandre de Moraes de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar e paralisou os trabalhos na Câmara e no Senado. Ô Márcio, duas coisas. Primeiro, Alcolumbre saiu maior dessa crise toda, me parece, e Hugo Motta muito menor. E eu andei conversando com algumas pessoas no fim de semana e foi unânime a opinião de que as pessoas não acreditam que haverá de fato uma punição na forma de cassação ou até mesmo numa suspensão de 6 meses para as pessoas que provocaram aquele motim. Aquela tentativa de golpe de terno e gravata, de paletó, na Câmara dos Deputados e no Senado. O que temos de novidade e o que tem de expectativa para essa semana? Pois é, a expectativa é com essas possíveis punições contra os parlamentares dentro da oposição que ocuparam a mesa diretora na semana passada e que são alvos dessas ações dentro da Câmara dos Deputados. Porque a ideia de Hugo Motta é impor uma punição pedagógica, que não possa ser usada como uma questão partidária, e que essa decisão era necessária para que ele não fosse desmoralizado perante os pares, né? Deputados de diversos partidos foram denunciados à Corregedoria da Câmara e, por conta do teor da manifestação que impediu os trabalhos durante a semana passada, a maioria dos parlamentares são parlamentares da oposição, né? A maioria da oposição. O PL tem o maior número de deputados, vamos falar o nome deles agora: Sóstenes Cavalcante, Carlos Jordi, Nicolas Ferreira, Tenente Coronel Zucco, Carolina de Tone, Marco Feliciano, Domingos Sávio, Zé Truvão, Bia Kicis, Paulo Bilinski, Marcos Polon e Júlia Zanata. E além deles também podem sofrer algumas sanções, né? Marcel Van Hatten do Partido Novo e Alan Garcês do Partido Progressistas. Esses parlamentares foram denunciados pela obstrução física à mesa diretora. A gente também tem um detalhe nesse assunto, porque a deputada Camila Jara, que é do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul, também vai ser investigada nesse motim, né, que a gente teve na semana passada, mas não pela obstrução, e sim por uma suposta agressão que ela teria cometido contra o deputado Nicolas Ferreira, naquele momento, né, que Hugo Motta subiu à tribuna, né, subiu à mesa diretora. Essa questão toda foi protocolada pelo PL também. Lembrando que essa confusão foi gerada por causa dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde o dia 4, e para sair, vamos dizer assim, acabar esse motim, a oposição defendia algumas medidas: impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, anistia dos condenados pelo dia 8 de janeiro, e o fim do foro privilegiado. E após a liberação do parlamento, Hugo Motta reafirmou que as prerrogativas da presidência nunca estiveram em jogo, né? Nunca estiveram em discussão. Penso que mais uma vez o diálogo prevaleceu, nós tivemos a capacidade de conversar o dia todo com todas as lideranças. A presidência da Câmara é inegociável, quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Pois é, pelo regimento interno, a Corregedoria tem 48 horas para deliberar sobre o assunto a partir da notificação oficial, o que deve ser resolvido até quarta-feira. E, Megali, só para finalizar por aqui, a gente está na expectativa também para saber se essa punição que o Hugo Motta está falando, né, está prometendo, vai ter algum efeito, viu? Porque a gente ouve aqui em Brasília também que a expectativa é que ele fique um pouco menor, né? Tenha a autoridade ameaçada depois desse episódio. Davi Alcolumbre também deve ter uma resposta contra essa posição dele dos senadores da oposição, mas não se compara, vamos dizer assim, com o que deve acontecer na Câmara dos Deputados. Mas, como a gente fala, né, é esperar para ver, e principalmente nessa semana que Hugo Motta, né, já pautou algumas pautas consideradas importantes. Vamos ver se tem algum efeito essa medida, essas punições que Hugo Motta deve colocar em cima desses parlamentares da oposição. Bom, que turminha, né? Eu falei no fim de semana aqui, Carla, se você, 2 semanas atrás, alguém dissesse, olha, vai ter uma confusão na Câmara dos Deputados e no Senado, deputados que têm pouquíssimo ou nenhum respeito pela liturgia do cargo e pelo funcionamento, pelas regras democráticas daquelas 2 casas, vão se insurgir contra o parlamento brasileiro.
um deles, de forma ridícula, vai se acorrentar na bancada, depois vai pedir desculpas aos prantos, uma coisa patética. Faça uma lista aí com 14 nomes que você acha que vão estar envolvidos nessa confusão. Eu garanto que você ia quase gabaritar essa lista. Mas qual é a possibilidade de você não colocar a Carolina de Toni no meio dessa galera? O Zé Trovão, a Bia Kicis, a Júlia Zanato, o Paulo Bilinski, todos eles estariam lá. Eu talvez me enganaria, talvez o meu braço e a minha cabeça colocariam ali o nome da Carla Zambelli, esquecendo que a Carla Zambelli está presa na Itália. Que eram para ser 15, era para ser um número um pouquinho mais semi-redondo. Foram 14, porque faltou a Carla. Vou repetir aqui a galera. Sóstenes Cavalcante, Carlos Jordi, Nicolas Ferreira, Zuco, Alan Garcês, Caroline Detone, Marco Feliciano, Domingos Sávio, Marcel Van Hatten, Zé Trovão, Bia Kicis, Paulo Bilinski, Marcos Polon e Júlia Zanata. Pô, é mais fácil escalar essa galera do que a seleção dos 70, do que o time tetracampeão de 94, do que o seu time de coração. São eles, figurinhas carimbadas. Farão novamente coisas parecidas, se não houver uma punição mínima para essa galera. Bom, agora sim. Agora sim a gente se despede do Márcio. Obrigado pelas informações, Márcio. Bom trabalho e boa semana para você. Bom dia, pessoal. Até mais. Tô procurando aqui, eu queria colocar uma